esse acordo histórico entre os dois blocos, eu converso agora com Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Comércio Exterior. Secretário, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Secretário, eu queria começar perguntando sobre os ditames aprovados, né, nesse desenho final do acordo entre os dois blocos, porque a gente teve, primeiro, essas salvaguardas, né, que foram determinadas pelo Conselho Europeu, e eu queria também uma análise sua acerca exatamente da efetividade desses gatilhos que a União Europeia vai poder utilizar, caso seja constatado esse aumento de 5% no período de 3 anos. Isso não tira um pouco exatamente da efetividade desse acordo, dado que a principal intenção de um acordo de livre comércio é expandir essa corrente comercial? Bom, Vitor, eu entendo que esse mecanismo que foi estipulado pela União Europeia, agora, né, nos momentos finais para aprovação no Conselho Europeu, ele tem uma natureza muito mais política do que propriamente econômica, né? Por várias razões. Primeiramente, pela razão talvez mais óbvia. As cotas que foram conferidas, que foram ofertadas pela União Europeia para o Mercosul, quando a gente fala de carne bovina, quando a gente fala de carne de frango, quando a gente fala de carne suína, são cotas muito pequenas em relação ao tamanho, a dimensão do mercado consumidor europeu. Então, a gente não está falando, no caso de carne bovina especificamente, nem de 1% do que é consumido em carnes bovinas, de carne bovina, né, no mercado europeu durante um ano. Né? Está ali algo entre 1% e 1,5%. O pessoal até brinca, e com razão, que a gente está falando de um hambúrguer por cada cidadão europeu por ano, né, com as cotas de 99 mil toneladas que foram dadas para o Mercosul, peso carcaça, né, porque inclui também o osso, né, os ossos. Então, você tem que tirar aí mais ou menos 75% desse valor para considerar como carne especificamente. Então, o valor é muito pequeno. E ali a gente observou vários grupos de interesse que se aproveitaram da situação. Eu acho que o caso da Itália foi um caso típico, né? Muito emblemático, porque, na verdade, o que eles estavam buscando era uma política, digamos, a política comum agrícola europeia, uma política mais, digamos, generosa para os agricultores. E isso foi conseguido e fez com que a Itália mudasse de posição, né, no último momento e voltasse para o seu posicionamento histórico de apoio, né, ao acordo Mercosul-União Europeia, e fez, digamos ali, um papel muito importante para que isso fosse aprovado no Conselho Europeu. Caso a Itália não tivesse a favor, teria sido bloqueado. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, não é uma questão econômica, é uma questão mais política. E as salvaguardas foram um instrumento adicional, né, para além da questão, né, do aumento do nível de ambição da política de subsídios agrícolas europeias, para convencer também os grupos de interesse, né, no mercado agrícola que são muito vocais. Agora, fato é, isso tira, de fato, digamos ali, um atrativo, as vantagens do acordo para o agronegócio brasileiro? Eu entendo que não. Na prática, não é tão simples assim você levantar um instrumento de salvaguarda, né? Nem seja sob o ponto de vista da OMC, nem seja sob o ponto de vista bilateral, né? Como é o caso aqui das cotas que nós estamos falando. Então, essa história de que você vai atingir um aumento de 5% no intervalo de 3 anos, ou uma queda de preço, né, dessa mesma ordem de magnitude, isso vai ativar o mecanismo de salvaguarda automaticamente, isso na prática não existe. Né? Não existe ativar automaticamente. Existe, eventualmente, vocês iniciar um processo de investigação. E vamos lembrar, o Mercosul também tem mecanismos de retaliação, né, de compensação, digamos, e a Europa sabe disso. Vamos lembrar que no capítulo de salvaguardas do acordo, embora não esteja essa salvaguarda agrícola que foi criada de última hora, né, pelos europeus, como um instrumento, ao meu ponto de vista, de convencimento político, existe sim no âmbito do acordo uma salvaguarda automotiva, né, que é um produto altamente do interesse europeu, né, sobretudo dos países mais, digamos, pujantes, né, sob o ponto de vista industrial, a própria Alemanha, a própria Itália, né, a própria Espanha, enfim. Então, essas salvaguardas automotivas, né, também podem ser utilizadas como um instrumento de dissuasão dos europeus, caso eles queiram colocar, né, salvaguardas agrícolas, né, para esses produtos mais sensíveis, que na prática, Irajá, também não vão crescer, né, absurdamente, porque as cotas que foram dadas
além de serem cotas pequenas, elas serão implementadas em estágios, né, de 6 períodos, né? Então, serão implementadas gradualmente. Então, não há, de fato, um risco efetivo de disrupção, né, no mercado agrícola europeu em função dessas cotas. Então, eu entendo que, sob esse aspecto, não é um grande ponto de preocupação e não vai, digamos, subtrair as vantagens que o nosso agro terá com esse acordo. Excelente, né? Realmente dá uma tranquilizada acerca exatamente dos ditames da consolidação desse acordo, secretário. Pensando agora do ponto de vista brasileiro especificamente, a gente viu uma defesa bastante ostensiva do presidente Lula acerca daquela preferência para as compras governamentais, né, para participação em licitações, por exemplo, de empresas nacionais. Isso limita o ingresso de alguns players relevantes que dariam algum tipo de ganho de produtividade também para essas obras públicas, para essas compras governamentais em âmbito nacional aqui? Esse é um ponto importante, Vitor. No texto fechado, concluído em 2019, e vamos aqui fazer uma observação, o texto que foi renegociado, né, a partir de 2023, ele é basicamente o mesmo texto de 2019, com algumas exceções, né, com algumas modificações, que, na minha opinião, configuram até, de certa forma, retrocessos. Por exemplo, essa questão do capítulo de compras governamentais, né? A partir de 2023, o nível de ambição desse capítulo foi, digamos, diminuído, com a retirada das compras do SUS, né, do capítulo de compras governamentais do acordo. O que isso gera como consequência? A ideia de colocar as compras do SUS é justamente você aumentar a competição, né, ou seja, o governo, ao abrir, né, algum processo, né, de compra de medicamentos, né, de medicamentos equipamentos hospitalares, né, tudo que envolve o setor público de saúde no Brasil, ele teria, pelo texto de 2019, que abrir necessariamente a concorrência aos países, às empresas europeias, em condição de igualdade com as empresas nacionais, né? Infelizmente, essas compras do SUS foram retiradas do capítulo de compras governamentais, na medida em que o governo atual acredita que ele pode usar esse instrumento como política, digamos, industrial, para tentar incentivar, criar incentivos adicionais para a produção local, né, de medicamentos e equipamentos hospitalares. A gente sabe que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, essas políticas, historicamente no Brasil, não funcionaram e, muito pelo contrário, elas geraram margem, né, uma grande margem, muitas vezes para corrupção, para a formação, né, de conluios, né, nesses certames públicos, e quem sai prejudicado, no final das contas, é o próprio consumidor, é o próprio pagador de impostos no Brasil, né, porque a gente acaba pagando mais caro, muitas vezes, por equipamentos, né, por medicamentos, quando a gente poderia estar pagando mais barato e até, eventualmente, com produtos de melhor qualidade. Então, na minha opinião, na verdade, nesse aspecto em particular do capítulo de compras, eu acho que o governo deu um passo atrás. E, além de tudo, ele voltou com a prática antiga, que também havia sido removida do capítulo, né, de 2019, do texto negociado de 2019, que seguia as regras, né, do acordo de compras governamentais da OMC, ou seja, a não permissão para que Brasil, né, e os países do Mercosul e também os países da União Europeia conferissem a chamada margem de preferência, né? Isso também foi retirado. O que significa isso na prática? Que na abertura de um processo de compras públicas aqui no Brasil ou em qualquer outro país do Mercosul, até mesmo uma empresa nacional oferecendo um produto mais caro, né, do que um produto de um outro país ou de um outro fornecedor internacional da própria União Europeia, essa empresa pode ter as suas compras aprovadas, né? Porque existe aí essa margem, às vezes uma margem de 10%, de 15%, a depender do texto, né? Mas é por aí, é por volta disso, essa empresa pode ganhar a concorrência mesmo tendo um produto, ofertando um produto mais caro. Na minha visão, volto a dizer, foi um retrocesso. Perde o consumidor, né, secretário? Secretário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente essas costuras, né? Você esteve no governo durante a chancela daquele primeiro
acordo, né, na verdade, aquele primeiro termo ratificando as intenções de se firmar esse acordo em 2019, como você citou. Eu queria entender um pouquinho exatamente dessa resistência histórica que a gente acompanhou, sendo confirmada pelos votos contrários de França, de Áustria, de Hungria. Queria entender um pouquinho dessas costuras ao longo desses 26 anos de discussões, né, pelo menos essa pequena parte dentro de 26 anos da qual você participou. Vitor, na verdade, quando nós entramos no governo em 2019, eu fui o negociador-chefe, né, pelo Ministério da Economia, participei de cerca de 8 a 9 rodadas negociadoras e havia ali muitas questões pendentes, né? Questões relativas à abertura do mercado de cabotagem no Mercosul, questões relativas propriamente a tarifas, né, que estavam de setores estratégicos. E talvez o mais importante, havia ali uma pendência muito grande em relação às chamadas regras de origem. O Mercosul, historicamente, acabou travando o acordo porque o Brasil, sobretudo, exigia regras de origem muito conservadoras, ou seja, para que houvesse acesso preferencial dos produtos comercializados entre Mercosul e União Europeia, o conteúdo regional ou o conteúdo local desses produtos tinha que ser da ordem de 60%, que era a regra que vigia no Mercosul à época. Depois nós flexibilizamos isso também no Mercosul. O que acontecia? Isso era uma linha vermelha para a União Europeia, porque simplesmente com 60% de regra, né, de conteúdo regional para você ter acesso preferencial, a União Europeia, que é um continente, né, que é uma região, um continente, basicamente, muito integrada em cadeias de suprimentos internacionais, ou seja, que embute um alto conteúdo, né, de insumos importados nas suas exportações, ela não conseguiria atingir 60% de conteúdo regional e ela refutava, evidentemente, né, essa provisão. Nós flexibilizamos isso e criamos, adicionalmente, com essa flexibilização, um incentivo adicional para que os setores produtivos do Mercosul, sobretudo Brasil e Argentina, que têm setores industriais mais pujantes, integrassem as suas indústrias, né, com as cadeias de suprimentos internacionais da União Europeia, dando um salto tecnológico e de competitividade nas exportações da nossa região. É isso que nós esperamos que acontecerá ao longo, né, da implementação desse acordo, desse intervalo aí de 0 a 15 anos, que basicamente de 0 a 10 concentra 80% daquilo que nós importamos, né, da União Europeia. O Macron, naquela época do fechamento do acordo em 2019, vamos lembrar, as negociações foram concluídas em 2019. Não foi um acordo tentativo, né, não foi um acordo político, foi a finalização das negociações. E elas foram reabertas em 2023. Essa é a grande verdade, entendeu? Com essas adições que foram feitas pelo governo brasileiro, que, ao meu ver, sob o ponto de vista econômico, técnico, foram retrocessos. Mas o fato é que, desde 2019, quando nós estávamos, inclusive, na última rodada, né, para concluir as negociações, em junho de 2019, o Macron enviou uma carta à Comissão Europeia, né, a carta chefiada, liderada ali pela França, mas aí também com a adesão de outros países, como a Irlanda, como a Holanda, enfim, Países Baixos, pedindo para que o acordo não fosse concluído, porque o acordo seria prejudicial ao setor agrícola francês e daqueles países que faziam, né, que davam apoio à carta liderada pela França. Logo depois, o presidente Macron mudou o seu discurso e aí começou digamos, a criar uma narrativa, né, de que ele não seria favorável à implementação do acordo em função, né, do discurso ambiental do governo passado, que aos olhos da União Europeia era um discurso muito ruim, né, um discurso que eles não estavam, digamos, que não estava alinhado, né, com os interesses europeus. E em 2023, com a mudança de governo e um discurso, digamos, ambiental mais alinhado, né, aos interesses da União Europeia, o Macron ele fica sem, digamos, justificativa, a narrativa que ele havia criado, né, ficou difícil de sustentar e ele passa, de fato, a assumir aquilo que, na verdade, sempre foi o temor da França, que é a alta competitividade, né, do setor agrícola dos países do Mercosul. E ele também passa a dizer que o acordo é um acordo antiquado, um acordo que não segue regras modernas, né? O que, de certa forma, tem lá a sua razão, sobretudo quando a gente fala no campo não tarifário. O acordo poderia ter sido mais ambicioso em serviços, o acordo poderia ter sido mais ambicioso no capítulo, né, de barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias, mas, sem dúvida alguma, é um acordo benéfico
para as duas regiões, sobretudo num momento geopolítico tão sensível que nós estamos vivendo, né, principalmente para a União Europeia, que está aí nessa encruzilhada, né, entre relações agora, de certa forma, hostis com os Estados Unidos, né, tanto sob o ponto de vista geopolítico como sob o ponto de vista econômico, problemas, né, do leste europeu, guerra Rússia e Ucrânia, uma relação complicada, né, comercialmente com a China, e a União Europeia vem buscando, né, o chamado de-risking, não só da China, mas também, talvez de forma muito surpreendente, do próprio Estados Unidos, que é um aliado histórico e o maior parceiro da União Europeia, sob o ponto de vista comercial e econômico. Então, a União Europeia vem buscando fechar acordos com a Indonésia, fechou no ano passado, está agora negociando com a Índia, está se aproximando daquele bloco asiático, a chamada CPTPP, que compõe ali 15% do PIB global, e agora fecha o seu acordo com o Mercosul. Então, de fato, tudo isso criou ali um caldo de cultura, né, um caldo conjuntural, melhor dizendo, não de cultura, mas conjuntural, né, para que esse acordo fosse finalizado. Secretário Macron, que se cuide, porque agora o queijo Minas vai ser bastante competitivo. Quero ver se eles vão conseguir vender tanto camembert e brie lá em território europeu, porque o queijo Minas vai chegar com bastante competitividade. Conversei com o Lucas Ferraz, coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Comércio Exterior. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Um prazer, Irajá. Até a próxima. Um grande abraço. O prazer foi nosso.